Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, nosso Dormindo com Deus, hoje diretamente aqui da Igreja Nazareno Ebenezer, no nosso tempo de oração e vigília. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós estamos juntos aqui nessa vigília e os irmãos vão chegar aqui para orar. Você que está nos assistindo e quiser colocar o pedido de oração, você faça isso e nós estaremos orando pelo seu pedido, clamando em nome do Senhor Jesus. Já estávamos aqui desde as 9h30, os irmãos já estão orando e a pastora Milka vai chegar para nos dirigir. Temos alguns pedidos aqui, enquanto você coloca o seu pedido, nós vamos clamando daqui e a pastora vai chegar para nos dirigir em oração. Amém. Boa noite para você que está aí do outro lado, que está chegando, vocês que estão aqui, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Antes de eu fazer essa oração, de nós intercedermos, eu estou lendo um livro muito interessante, Orando com Propósito, né? Sim. Um livro, não sei se o pastor já conheço, bom. É muito bom, né? Uhum. E aqui eu grifei aqui uma parte que eu achei assim muito interessante para nós que gostamos de orar, de interceder, né? Que fala sobre o Espírito Santo, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos falar aquilo que nós precisamos, falar aquilo que nós sentimos, nós não conseguimos pronunciar para Deus. E muitas vezes você dobra o joelho, mesmo na necessidade, mesmo passando por dificuldade, e você dobra o joelho e você começa a falar ali, e aí você não sabe como falar para Deus, né? Aquilo que você está passando, aquele momento difícil que você está vivendo, né? E orar é nada mais, nada menos do que falar para Deus. Sim. De dizer para Ele, falar: Pai, eu estou precisando, Pai, eu estou passando por uma dificuldade assim, e eu preciso que o Senhor venha intervir. É nada mais, nada menos que falar com Ele, né? Mas, por isso, na palavra, nós podemos ver, né, que diz que, no livro, o que eu estou lendo, diz assim, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Então, Romanos capítulo 8, versículo 26, 28. Depois você pegue a sua Bíblia e vá ali certificar, né, do que a palavra nos diz. Então, quando você estiver com essa dificuldade, lembre-se que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de forma que muitas vezes nós não entendemos, mas o Espírito, ele sabe exatamente aquilo que você precisa, mas é necessário, para que isso aconteça, é necessário que você se prontifique a orar, que você esteja à disposição de orar, que você deixe a preguiça, deixe os afazeres para lá e tenha um tempo. E mais interessante ainda é que Jesus, ele nos ensina que quando você quiser falar com Deus, você deve ir ao seu quarto, fecha a sua porta, né? E ali, em secreto, teu pai vai ouvir. Amém, queridos? Então, é muito importante, mesmo que você não tenha palavras para pronunciar, deixe que o Espírito Santo faça isso por você. Amém. Amém? Então, nós vamos clamar, vamos orar. E você coloque diante do Senhor aquilo que está ferindo o teu coração, aquilo que está te aborrecendo, aquilo que está te entristecendo. Porque Jesus, ele falou: eu vou para o Pai, mas eu deixarei convosco, eu enviarei para vós o quê? O Consolador. Ele está conosco. Nós devemos ter isso em memória, lembrando sempre que Ele está conosco. Amém? Não é à toa que Ele falou isso. Amém? Então vamos orar. Fecha seus olhos aí. Fale para o Senhor. Amém? Comece a pronunciar palavras. Se você não tem como falar, comece agradecendo a Deus. Amém? Agradecendo por estar ouvindo esse tempo, estar tendo esse tempo de falar com Ele. É verdade. Amém? Senhor Deus e Pai soberano, como é bom poder
ver em tua palavra, entender na tua palavra que Jesus, o Espírito Santo está conosco, que o Senhor não falou em vão, que o Senhor iria, mas enviaria para nós o Consolador, porque nós precisaríamos mesmo. O Senhor sabia que nós iríamos precisar deste Consolador, verdade, e o Senhor não nos deixou órfãos. Então, Senhor, eu quero pedir agora que o teu Espírito Santo venha levar ao Pai aquilo que está afligindo este coração, aquilo que está deixando entristecido este coração, as preocupações diárias, cotidianas do dia, as preocupações que muitas vezes nos fazem duvidar: será que Deus está vendo? Será que o Senhor está vendo o meu sofrimento, vendo o que estou passando? Muitas vezes essa indagação, essa pergunta vem sobre o nosso coração. Mas agora nós temos certeza, nós sabemos que o Senhor está presente, o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada sofrimento, o Senhor conhece a mãe que está preocupada pelo seu filho, o pai que está tendo dificuldade no trabalho, o Senhor conhece, ó Deus, a dor de um irmão, Pai, que chora por uma causa que nem ele sabe, porque está deprimido, está se sentindo solitário, está se sentindo sozinho em meio à multidão. Ó Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. Se eu fosse enumerar aqui problemas e dificuldades, seriam tantos e muitos, Pai. Mas o Senhor conhece todos eles. Por isso nós nos dispusemos, nos colocamos aqui, prontificamos em orar, em falar com o Senhor, para que o Espírito Santo possa olhar em cada coração, cada necessidade, cada dificuldade, Pai, e que o Senhor possa trazer resposta, para que essa pessoa possa sentir o alívio de que o Senhor está presente, que o Senhor está atuando de uma forma às vezes silenciosa, e muitas vezes nós não entendemos o silêncio, mas o Senhor trabalha no silêncio. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, quero colocar diante de Ti todas essas questões, Pai, que são enigmáticas para nós, que muitas vezes nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender por que as coisas acontecem de tal forma, de tal maneira, e nós ficamos às vezes confusos em meio a tantas dificuldades, tantos problemas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor. Eu não posso dizer agora o que essa pessoa está sentindo, o que essa pessoa está vivendo, o problema que ela está passando. Eu não posso dizer, mas o Senhor conhece. Então eu quero pedir que o Senhor vá de encontro, Pai. Se for, ó Deus, algo espiritual, ó Deus, que o Senhor repreenda, neutralize toda a força do inimigo que está sobre a família, sobre a casa, sobre o lar, que está trazendo conflitos e dificuldades, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha trazer harmonia para cada lar, para cada família. Eu sei, ó Deus, que muitas vezes os problemas que surgem dentro da família é para desestabilizar, mas sabemos que o Teu Espírito é um Deus presente. Sabemos que o Teu Espírito pode fazer muito mais do que nós possamos pedir, pensar ou imaginar. Então nós colocamos diante de Ti, Espírito Santo. Leve ao Pai tudo aquilo que está se passando, todas as situações, todos os problemas. Leve ao Pai, e que essa pessoa sinta agora a presença gloriosa do Teu Espírito, trazendo paz, trazendo alegria. Amém. Que ela possa, Pai, sentir agora o afago do Teu Espírito Santo. Sim, Jesus. É o que eu te peço nessa noite, que o Seu Espírito fique conosco, que Ele seja bem-vindo em nosso meio, que nós possamos confiar e esperar plenamente em Ti, sabendo que de Ti a resposta que vem é perfeita. Nós Te agradecemos, Pai, e entregamos esse tempo diante do Senhor, nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Temos que crer, confiar, com certeza. Deus está presente, Deus está olhando para cada um, para cada situação, para cada dificuldade. São muitas questões, não é mesmo? Mas Deus conhece todas, e Ele já recebeu, mas temos que continuar crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Paz, irmãos.
estamos aqui diante de Deus para estarmos suplicando e pedindo a presença dEle e que Ele atenda as nossas súplicas. Amém. Oramos. Pai querido e eterno, te louvamos, Pai, em primeiro lugar, por Tu estar atento às nossas súplicas. É verdade, Jesus. Tu está cuidando de nós, Senhor. Te louvamos por cada cuidado, por cada detalhe que Tu tem dedicado a nós, Senhor. Sim, Jesus. Te peço, Senhor, entrega na Tua presença, Senhor, os irmãos que estão nos assistindo nesse momento e compartilhando, Senhor. Sim, Jesus. Esteja atento às súplicas deles também, Senhor. Tire toda a ansiedade, Senhor. Repreenda o espírito de ansiedade, Senhor. Cuide de cada irmão, Senhor. Aqueles que estão tendo problemas, Senhor, financeiros, Senhor. Esteja visitando aqueles que estão desempregados, Senhor. Visite, supra as necessidades, Senhor. Que eles encontrem emprego, Pai querido, para poder estar sustentando as suas famílias. Aqueles que seus filhos estão fora do teu caminho, Senhor, que muitas vezes estão envolvidos nas drogas, tudo, Senhor. Atende a súplica desses pais, Senhor. Visite, repreenda, Senhor, todo o laço de Satanás, Senhor. Liberte esses filhos, Pai, que eles possam ser tocados, Senhor. Que haja o despertamento, eles voltem para Ti, Senhor. Visite também os nossos filhos, Senhor. A Sara lá em casa, o Rafael, o Pedro que está viajando, leva-o em paz e traz em segurança. Os filhos do irmão Marcos, o Caio, Senhor. Esteja visitando cada um deles, Senhor. Que haja um despertamento, que eles sintam a necessidade de estar diante de Ti, Senhor. Que haja um avivamento, eles venham, Senhor. Eles te sirvam, Senhor. Também eu te peço, abençoe os nossos pastores, Senhor. Esteja fortalecendo, renovando as forças deles, Pai, para que eles possam estar firmes, cuidando da Tua casa, da Tua igreja, Pai querido. Senhor, eu te peço pelos ministérios aqui da igreja, Senhor. Esteja cuidando de cada ministério, Amém. Senhor, suprindo todas as dificuldades, Senhor. Amém. O Ministério dos Jovens, Senhor, também, Senhor, que haja um despertamento, que eles venham te servir, que haja um avivamento dos jovens. Em nome de Jesus. Amanhã, Senhor, lá na chácara, que eles estejam, Senhor, sendo tocados, Senhor, que haja um despertamento, Senhor, que eles possam estar cada dia mais e mais firmados em Ti, Pai. Amém. Também te peço, Senhor, pela Alda, Senhor, visite-a nesse momento, Senhor. Supra todas essas necessidades, toque, Senhor, na saúde dela, Senhor, que ela possa, Senhor, melhorar, que ela possa depois poder estar vindo aqui te servir, Senhor, na Tua casa, Senhor. Eu te peço por todos nós, Senhor, esteja atento às nossas necessidades, Pai. É o que eu te peço e te suplico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, muito bem. Aqui está chovendo bastante, não sei na sua casa, mas aqui chove bastante, que bom. Vamos continuar orando, depois o irmão Marcos vai trazer uma pequena palavra e nós vamos clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa hora, em nome de Jesus, ó Deus, nós entramos na Tua presença e suplicamos, ó Deus, que os pedidos aqui apresentados durante esse primeiro momento da nossa vigília, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, tomar nas Tuas mãos e em nome de Jesus realizar um milagre. Ó Deus, colocamos aqui a vida do pastor Paulo, que pediu, ó Deus, pelo seu cunhado lá em São Paulo, que o Senhor possa estar sobre a vida dele, o Adilson, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar com a dona Alba, em nome do Senhor, a sogra do irmão, ó Pai, também com o seu filho que vai estar saindo de viagem agora, que o Senhor proteja, guarde, ó Deus, em nome de Jesus. O pedido da pastora Milka aqui, ó Pai, onde, ó Deus, estamos clamando pelos irmãos
da Jocum, ó Deus, cada um deles aqui em Campinas, Tu sabes das perdas por causa do Covid, que o Senhor, ó Deus, venha sobre cada um daqueles jovens que estão ali, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, pela vida do irmão Marcos, pela sua família, pela sua, ó Deus, pelos seus irmãos, que eles possam estar firmados no Senhor, em nome de Jesus. Ó Jesus, toca na vida, no coração, na alma, em nome do Senhor. Ó Deus, pela vida da irmã Lília, pela vida da Sara, ó Deus, como tem colocado o grupo de jovens, ó Deus, levanta o líder, Senhor, na Tua igreja, para estar liderando os jovens em nome do Senhor Jesus. Pai, também clamo pela vida do Jonas, que está aqui, pelas suas irmãs, ó Deus, estende as mãos em nome de Jesus. Também pela vida da Rita, pelo seu cunhado, ó Deus, que o Senhor Deus toque na sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Também, ó Pai, pelos ministros de louvores, traz ânimo ao coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Pai, também, ó Deus, eu quero clamar pela irmã Alda, ó Deus, pela sua recuperação, clamar em nome de Jesus pelo Israel, pai do Robson, ó Deus, pela sogra do irmão Alexandre, que o toque do Senhor nestas vidas possam ser real, ó Pai, em nome de Jesus. Pelos pedidos, ó Deus, que estão sendo colocados aqui na internet, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa tocar na vida de cada um deles. Ó Deus, nós clamamos para que o Espírito do Senhor possa estar sobre a vida de cada um deles. Lembramos do Raulino, lembramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar sobre, ó Deus, as vidas, ó Deus, que estão recuperando do Covid, em nome de Jesus. Pai, também nós clamamos nesta hora, Deus, pela nação brasileira, pelo Brasil, entra com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu favor sobre a vida do nosso presidente, em nome do Senhor Jesus. Dona Cacilda, que está pedindo oração pela família nessa hora, pelo filho André, que o Espírito do Senhor possa estar sobre ele, sobre esta família, em nome de Jesus. Oro, ó Deus, pelo jovens, o Rafael, meu filho, ó Deus, o Caio, a vida da Sara, ó Senhor Jesus, da Raíssa, ó Deus, oro pelo Noah, pelo Ian, ó Deus, que o Senhor possa estar sobre eles, pela vida do Juan, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha fazer uma obra especial no coração, na alma de cada um desses jovens. Ó Senhor, eu lembro da vida da Maria Luísa aqui, também da Maria Lúcia, ó Deus, nós clamamos pela vida da minha mãezinha, que o Senhor possa tocar sobre a sua saúde. Lembro, ó Deus, da minha tia, Senhor Jesus, ali de Souzas, a minha tia Terezinha, que tem pedido e tem clamado pela vida do Rodrigo. Faz o milagre, ó Pai, em nome de Jesus, na história dele. Senhor, nós clamamos porque temos a certeza de que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor está, ó Deus, moldando, quebrantando cada um dos corações para louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Quero chamar o irmão Marcos aqui para trazer uma pequena mensagem. Se você está ouvindo barulho, não sei se está chegando aí, é a chuva forte aqui, é por isso que eu estou aumentando o meu volume aqui, Marquinhos. Você tem que aumentar o seu volume aí, tá certo? Tá alto. Graça e paz a todos, amém?
Glória a Deus, boa noite àqueles que estão em casa. Vou trazer uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, conhecida de todos, mas que Deus colocou no meu coração nessa noite. Não quero ser demorado, ser bem breve. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6, bem conhecido de todos nós. Juízes, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Amém? Estamos diante da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer faca de dois gumes. Ela divide os pensamentos e é apta para discernir os pensamentos. Que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite. Juízes capítulo 6, versículo do 1 ao versículo 6, diz dessa forma: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra, até que chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Pastor, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas entre os filhos de Israel, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, soberano Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que o Senhor possa falar ao coração nessa noite. Fala conosco, Pai amado, aqueles que estão nas suas casas, nos seus lares, que a Tua palavra ela venha, Senhor, confortar, exortar e edificar, para a honra e glória do Teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aqui em Juízes capítulo 6, essa narrativa vai falando, começando com a infidelidade do povo de Israel. Todos nós sabemos que Israel até então não tinha um rei, eles viviam sob tutelas de juízes, e vemos que antes do livro de Juízes há o livro de Josué, quando Josué, a liderança de Israel, ele morre. Então a palavra do Senhor fala que o povo foi infiel a Deus, porque então tinha Josué como líder, tinha Moisés antes, tinha Josué, eles ensinavam o povo de Israel os estatutos e preceitos de Deus. E aqui a servidão sobre os midianitas é um período que antecede ou depois de Débora e Baraque, quando Débora e Baraque tinha sido usado por Deus para livrar a Israel. E a palavra do Senhor fala que por 40 anos eles ficaram livres do poder dos inimigos. Mas em um certo tempo determinado, o povo de Israel então se rebela novamente e volta a cometer os mesmos pecados. E quando nós cometemos pecados, eu e você, há consequência sobre nossa vida, porque as bênçãos de Deus, elas retardam a chegar às nossas vidas. Amém? Então, caminha comigo, o primeiro versículo diz: os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos eles ficaram então com a vida amarrada, presa em cativeiro. Tudo que eles faziam era exterminado pelos seus inimigos. Então há 3 consequências de nós relaxarmos a nossa vida cristã. A primeira consequência, quando nós deixamos de congregar e de buscar a presença do Senhor, vem primeiro a primeira desobediência. Deus retarda as promessas em nossas vidas. Amém? As promessas são retardadas em nossas vidas por causa da desobediência. Então o povo aqui ficou um tempo sem servir ao Senhor. Eles estavam servindo os Balaíns,
e o Senhor então os entregou na mão dos seus inimigos. Por essa desobediência, as bênçãos se retardaram nas suas vidas. Eles ficaram 7 anos sob o poder dos seus inimigos. Então, o primeiro passo do cristão para o abismo é você sair da presença do Senhor. No meio dessa pandemia, muitos retrocederam. E a palavra de Deus fala que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem, mas tem prazer naquele que olha para frente. Amém? E nós estamos aqui olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Então não cometamos essas desobediências para que a nossa vida cristã não seja paralisada por causa do inimigo. Amém? No versículo 2, ele vai dizendo: prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e cavernas e fortificações. Quando o povo está em pecado e volta para trás, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Você já reparou quando o cristão ele desvia, quando o cristão não vem mais na igreja, você liga para ele, ele não te atende, você passa perto dele, ele vira para o outro lado, ele começa então a fugir. E aqui o povo de Israel, em vez de enfrentar o problema e de buscar a presença de Deus, eles fizeram as covas dos montes, as cavernas, as fortificações. Tantos crentes que estão encavernados hoje em dia, tantos que estão fugindo do problema, se escondendo da igreja, se escondendo dos irmãos, mas o problema continua, porque o pecado persiste, porque deixaram de servir a Deus, o manancial das águas vivas, e fizeram poços rotos onde não tem água. Essa é a segunda advertência. Quando nós vivemos uma vida fora da presença do Senhor, nós ficamos fugidos e escondidos em cavernas e não queremos mais buscar a presença do Senhor. Amém? Continuando, versículo 3 fala que, semeando Israel, os midianitas subiam, e também os do Oriente subiam contra eles. No versículo 4 e 5 vai dizendo que eles vinham em grande número, em multidão, e tudo que o povo de Israel semeava, eles destruíram. Quando você tem uma vida fora da presença do Senhor, eu quero dizer que a sua vida é uma vida miserável, é uma vida de derrota. Tudo que você faz não dá certo, tudo que você tenta produzir não dá certo, não vai para frente, porque Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vem e ele transforma nossas vidas, ele faz de você um derrotado, ele faz de você uma vida de fracasso. Mas esse povo de Israel estava vivendo isso por quê? Porque deixaram de servir ao Senhor. Mas num certo tempo, num certo momento, eles recobram a sua memória e entendem que Deus, o poderoso de Israel, é o Deus que pediu, e fala que aquele, quando pecar, se volte para ele, porque o Senhor é grandioso em misericórdia, é compassivo e é benigno, e tem prazer na oração do seu justo. Então, no versículo 6, o povo de Israel tinha empobrecido muito, então eles clamaram ao Senhor, e aí começa a história da reviravolta de Deus na vida do povo. Mesmo em pecado, mesmo em falha, mesmo na desobediência, um certo tempo eles recobram o juízo, então eles clamam lá no Senhor, e o Senhor os ouve. E a palavra do Senhor fala no versículo 11 que o Senhor envia um anjo, e o anjo do Senhor se assenta debaixo do carvalho que está em Ofra, e ele vem então e se apresenta a Gideão, e Gideão estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. Interessante que Deus não foi nenhum e se apresentou a nenhum daqueles que estavam escondidos nas cavernas e nos montes, mas o Senhor se apresentou a Gideão, porque Gideão tinha um espírito diferente. Gideão estava fazendo alguma coisa. Eu e você estamos fazendo algo nessa noite, para a glória do Senhor. Estamos aqui, não reclamando da situação do mundo, do governo, mas estamos aqui clamando a Deus, porque nós sabemos que é do Senhor que vem o nosso socorro. Deus não se apresenta para pessoas desocupadas, mas Ele se apresenta para aqueles que estão com a mão marada. Aqui o Senhor se apresentou a Gideão, que estava malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de fazer as uvas, mas ali, em vez de ele estar escondido em cavernas, Gideão estava tentando salvar o alimento para a sua família. Sim. E eu e você estamos tentando salvar
o alimento da nossa casa. E Satanás, ele não vai prevalecer sobre nossas vidas, sobre nossos filhos, sobre a nossa família, sobre a sua casa que você está me ouvindo, porque você está na presença do Senhor, você está fazendo algo, você está malhando o trigo no lagar, você não está parado, como muitos retrocederam. Nessa pandemia, Deus nos deu direções, Deus nos deu capacidade e nos reinventamos para poder tocar a nossa vida, tanto profissional como na presença do Senhor. E nós estamos aqui clamando em poucas pessoas, mas o Senhor não tem visto quantidade, mas qualidade. Aqui Deus se apresenta a um Senhor, a um único homem, a Gideão, porque nele havia algo diferente. Ele estava trabalhando e Deus não chama desocupado. Quando o Senhor chamou, a palavra do Senhor fala que Elias, ele foi levantado por Deus, e ele vai então, e Eliseu é o seu sucessor. E quando Elias vai até Eliseu estava trabalhando com 12 juntas de boi. Deus não chama desocupado para a obra. Deus vai sempre chamar alguém que está com a mão no arado. Se você quer ser usado, se disponha para que Deus possa te levantar e te capacitar em nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai decorrendo e vai falando também no versículo 12 que o anjo do Senhor aparece a ele e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele estava ali trabalhando, não estava desocupado. E eu e você que está na sua casa, você é valoroso perante o Senhor, porque você está fazendo algo, você está fazendo diferença, você está clamando, você não está parado, e Deus acha valor em você, mesmo com seus defeitos e falhas, mas você está buscando a presença do Senhor em nome de Jesus. Amém? No versículo 14, para não demorarmos muito, a palavra diz assim: e o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus conta comigo e conta com você para livrar a nossa família do caos. Amém. Dos nossos entes queridos do inferno, os jovens da perdição. Ele levanta um homem, ele capacita aqui Gideão, ele quer capacitar eu e você para fazermos a vontade do Senhor e fazermos a diferença e continuar lutando. Então o Senhor fala: vai na tua força, e na força do Senhor nós vamos vencer as batalhas, as dificuldades da vida que vem sobre nossas vidas. Na força de Deus nós vamos prevalecer diante dessa grande multidão de inimigos que tem se levantado de todos os lados. Mas Deus conta com homens que não estão escondidos em cavernas, mas estão na presença do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. E a palavra vai falando ainda no versículo 25, 26 e 27, que naquela mesma noite que o Senhor lhe dissera a Gideão para que Gideão tomasse o boi do seu pai e sacrificasse aquele boi perante o Senhor. Sem sacrifício não existe vitória. Amém? Deus levanta Gideão, mas Gideão então tem que sacrificar algo para Deus. E Gideão vai na madrugada, ele pega aquele boi do seu pai, o segundo boi, e com aquela madeira dos carros ele faz o holocausto que apresenta diante do Senhor. Isso nos ensina que sem sacrifício não tem vitória. Para nós vencermos as batalhas, as guerras, temos que ter o sacrifício. É o sacrifício da oração, é o sacrifício do jejum, é o sacrifício de não perder os cultos, de estar na presença do Senhor constantemente, porque o Senhor conta comigo e com você para dar vitória às nossas vidas e mudar a história da nossa família em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou terminando. A palavra do Senhor fala no versículo 34: o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abisritas se ajuntaram após ele. O Espírito de Deus, ele sempre quer pousar sobre alguém e sempre vai usar o seu pequeno. Note que quando Gideão, o anjo do Senhor se apresenta a Gideão, Gideão fala que ele é o menor da casa de seu pai. E Deus vai continuar usando sempre o menor. Nunca Deus vai usar o poderoso. Deus vai levantar o pequeno
as coisas vis e desprezíveis do mundo, Deus chama para confundir as coisas sábias. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 27 em diante. Chamou o pequeno, chamou Davi para derrubar o Golias, o gigante, chamou Jeremias para falar à nação de Israel. É o pequeno que Deus levanta e usa, e Ele continua usando os pequenos. Ele não vai usar os poderosos, mas a eu e você que está aqui, Ele conta conosco para mudar a história desse país, em nome de Jesus. E a palavra vai discorrendo aqui no capítulo 17 de Gideão. O Senhor então chama Gideão, e com Gideão vem 32.000 israelitas. E o Senhor diz para ele que é muitas pessoas, porque se Deus faz uma grande obra, vão falar que é o exército de Israel, os 32.000 israelitas. Mas o Senhor fala que é muito povo. Então fala, aquele que está desanimado, que vai embora. Quantos que desanimaram e deixaram as mãos do arado e voltaram para trás? Mas sobrou 22.000. E ainda o Senhor fala que desses 22.000 era muito povo, porque Deus quer dar livramento, quer abençoar, mas Ele quer glorificar o nome dEle. Sim. Então, para glorificar o nome dEle, tem que ter pouca pessoa, tem que ter poucas pessoas, tem que ter pequenos na presença do Senhor. E a palavra do Senhor fala que Deus prova então aquele povo ali naquele rio, e diz que quando eles se deitam ali para tomar água, aqueles que se ajoelharam já foram tirados de lá. Mas aqueles que não deram a água, que nem o cachorro faz, o Senhor apartou aqueles 300 homens. E com aqueles 300 homens que estavam vigilantes, o Senhor então deu um grande livramento para a nação de Israel. A palavra vai dizendo que aqueles 300 homens só tocaram as buzinas com o jarro nas suas mãos e com a lâmpada nas suas mãos, que simbolizam o Espírito Santo. Eles foram diante dos seus inimigos. O Senhor colocou a emboscada entre eles, fez-os ficarem confundidos, e eles se mataram uns aos outros. E Deus deu um grande livramento para a nação de Israel. Deus não é o diferente nessa noite. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Para Deus fazer milagre, Ele precisa de pouca coisa. Para Deus fazer um grande avivamento, Ele precisa de 2 ou 3, não precisa de muitos. Ele precisa de um coração quebrantado na sua presença, pessoas que busquem a Deus e não se importam com as coisas do mundo. Mesmo que você venha para essa igreja, você vê poucas pessoas, não olhe a aparência, porque Deus está trabalhando, Deus está peneirando na igreja, Deus está passando a peneira, e vai só ficar os 300 no final, porque Deus conta comigo e com você para vencer essa causa, para vencer essa luta, essa dificuldade, para passarmos por essa situação e cantarmos o hino da vitória lá na frente. Se nós conhecemos, e você que quer conhecer mais um pouquinho da palavra do Senhor de Gideão, leia o capítulo 5, 6, 7, vai falando com o Senhor, e Deus vai te mostrando as maravilhas que Ele faz no nosso meio. Para Deus não precisa de muita coisa para abençoar o seu povo. E nós estamos aqui clamando por cada um de nós, por cada um da nossa família, por cada um de vocês que estão nas suas casas, porque nós cremos no poder do Senhor. Amém. E cremos que Ele livra, não é com um exército, mas é com poucas pessoas, é com adoração, é com jejum, é com oração, em nome de Jesus. Creia no Senhor, Ele tem o melhor para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor Marcos. Muito bem. Não sei se precisa ainda do microfone. Agora parou aqui o barulho. A chuva foi bastante intensa aqui. Eu acho que dá para me ouvir assim. Os irmãos me ouvem assim, né? Bom? Muito bem. Nós vamos dar continuidade. Não sei se você tem pedido de oração ou se você colocou aqui. Temos o pedido aqui. Pastor Paulo vai chegar, vai orar. Depois também trazer uma pequena porção. Você quer com o microfone ou sem? Pode ser sim. Se for com, eu preciso dar uma palavra. Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos na casa do Senhor. E quando nós começamos a nossa vigília de oração, nós lemos o Salmo de número 130, o versículo 5, que diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda,
eu espero na sua palavra. Foi o salmo que nós lemos aqui no início, 130, versículo 5. E é porque nós aguardamos o Senhor e esperamos na palavra dele, é que nós temos a confiança de que as nossas orações, as nossas petições são ouvidas por ele e atendidas por ele. E nós temos aqui o pedido de oração da irmã Cacilda Soares. Ela pede oração pela família dela, em especial pelo André, né? Vamos orar, viu, irmã? Pela sua família e pelo André. Temos conosco, nos assistindo, participando da nossa vigília de oração aqui, né? E dormindo com Deus, né? A nossa irmã Luzia Camargo, a Roseli Almeida, a mãe do pastor, a Jean Rocha, a Maria Luísa e a Patrícia Lovato. Então, é certo de que o Senhor entrará com providência na sua casa nesta noite, na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa nesta noite enviar os teus anjos a visitar a família da nossa irmã Cacilda Soares. Entra com providência, Senhor, seja qual for a área em que estão precisando de uma bênção, de um milagre, que o Senhor possa, neste momento em que nós clamamos e oramos, enviar a bênção, em nome do Senhor Jesus. Olha pela vida do André, que ela pede oração em especial. Eu não sei qual é o problema, ou a necessidade, ou a dificuldade, mas tu sabes, porque o Senhor tem conhecimento de todas as coisas. Por isso, eu quero colocar a vida, Senhor, da irmã Cacilda, amém, e toda a sua família aos cuidados do Senhor. Assim quero colocar diante do Senhor a vida dos irmãos que estão ligados conosco, acompanhando este momento de oração, sim, participando conosco aqui, a irmã Luzia, a Roseli, a Jean, a Maria Luísa, a Patrícia Lovato. Ah, meu Deus, visita-as em suas casas e entra com a sua providência divina, quer seja na área espiritual, material, física e financeira. Pai querido, opera um milagre, para que fique sabido que aqui nós clamamos a um Deus e Ele nos ouve e atende às nossas petições, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, vamos ter mais um tempo de oração. Talvez você tenha um pedido diferente que gostaria de apresentar ao Senhor. Eu tenho lembrado que há alguns que estão passando um momento de angústia e de depressão muito grande e carece das orações. E se você tem alguém que está nessa situação, esse é o momento de a gente orar. Alguns passam momento de pedir que chegue ao final da vida, pedindo quase que o Senhor leve, que o Senhor tenha a misericórdia. E eu gostaria de a gente orar por motivos de específicos sobre tirar o desânimo. Há muita gente que tem hoje saúde, está com vida, teria motivos de glorificar o nome do Senhor, não está no hospital e está desanimado, está apagado. Estou desanimado por causa disso, daquilo, aquilo outro. Vamos suplicar para que Deus tire todo o desânimo em nome do Senhor Jesus? Desanimado com a vida, desanimado com a família, desanimado com a igreja, desanimado com o trabalho, desanimado com isso, com aquilo, aquilo outro. O Senhor quase que pergunta para você: desanimado por quê? Que se eu estou te dando vida, estou te dando saúde, dando a oportunidade de mais um dia
Talvez as coisas não foram boas hoje, ontem também não, mas Deus nos dá o amanhã, nos dá o mês que vem, nos dá o ano que vem. Então, meu amigo, a oportunidade é a seguinte: o Senhor nos dá dias em brancos para que a gente escreva, nos dá semanas em brancos para que a gente escreva a semana como vai ser, nos dá anos em brancos para que a gente escreva como vai ser. Então, para que a gente, em nome do Senhor Jesus, ore para que todo desânimo possa ir embora. Vamos orar em nome de Jesus? Posso pedir para a Rita fazer essa oração aqui, Ritinha? Chega até aqui, em nome do Senhor, mas acho que eu vou ligar o microfone. E você fala mais baixo. Você e a Lília, eu vou ligar o microfone, tá bom, Lília? Depois a pastora Dálcia vai chegar aqui, minha esposa está aqui, ela vai chegar. Depois a irmã Lília vai orar. Agora é a vez das irmãs. Quer dar uma palavra também pode ficar à vontade. Toma aqui, ó. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Deus abençoe toda em casa, Deus abençoe nós aqui também. Amém. Gosto muito desse salmo aqui. É o Salmo 117. Louve o Senhor de todos os gentios, que todos os povos o louvem. Porque grande é a sua misericórdia para conosco. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém. Se não fosse a misericórdia pelas nossas vidas, irmão, a misericórdia dele que tem nos sustentado, que tem nos abençoado. Por isso estamos aqui orando, né, por aquelas pessoas que estão fracas na fé, para que Deus dê o ânimo, né, para as pessoas. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, graça te damos nessa noite, ó Deus. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha renovar as forças, Pai. Amém. Que o Senhor venha devolver o ânimo, Pai. Que essas pessoas, às vezes, têm tudo na vida, mas estão desanimadas e nem sabem por quê. Que o Senhor possa, Senhor, visitar essas pessoas agora, Senhor. Que eles possam vir animar, Senhor. Como a Sônia pediu, que está pedindo pela irmã dela, que se encontra desde os 15 anos, Pai. Hoje ela está com 45 anos e se encontra depressiva e não tem nem motivo para isso, Senhor. Que o Senhor possa visitar agora a Yara, Senhor, e também a família da Sônia, que hoje ela foi também, que é minha ex-patroa, perdeu a mãe faz um ano, quando completou o ano, perdeu a sogra agora dia 5. Senhor, que o Senhor possa devolver o ânimo dessa família. Amém. E que o Senhor possa visitar o Pai também, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem renovado nossas forças a cada momento, a cada dia. Por isso estamos aqui, Senhor, para agradecer e pedir ânimo, Pai. Ânimo para a igreja, ânimo para a família. O Senhor esteja renovando as forças, visitando aqueles animados, Pai. Que eles possam levantar e saber que o Senhor é Deus, que é o Senhor que sustenta a nossa força. Por isso dá ânimo, Pai, para que podemos estar na Tua presença sempre, te buscando em todo o coração, porque o Senhor é mais na nossa vida. Obrigada, Senhor, por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Sim? Não? Boa noite. O problema é que tá frio aqui, né? O pastor Paulo tá morrendo de frio, vocês acreditam? Com o ar-condicionado ligado. Não, mas tudo bem, pode deixar, eu tô sentada ali não tá indo, não, é só aqui. Pode desligar ou deixa assim? Não precisa, não, tô brincando, pode deixar. Amados irmãos, eu quero deixar aqui alguns versículos. Eu amo muito esse texto de Hebreus, quero deixar aqui com os irmãos para que a gente possa orar agora. Hebreus capítulo 4, diz assim no versículo 14, 15 e 16: Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Nós temos um sumo sacerdote, o nosso amado Salvador Jesus, que está no céu, que morreu e ressuscitou. Então nós precisamos manter firmemente a nossa fé em Jesus. Amém. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então nós temos um sumo sacerdote, o Filho de Deus que entrou no céu, e ele não é um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós. E muito pelo contrário, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas necessidades e limitações, e ele se compadece sim, e ele está com os braços abertos a nos receber, a nos conceder graça, que é favor imerecido, e misericórdia, que é realmente o presente de Deus sobre nossa vida, né? É o amor de Deus diante da miséria do homem. Então, a misericórdia. E aí, o que nós devemos fazer? Não somente nessa noite, mas perseverar em buscar diante desse trono da graça, buscar a força, a graça e a misericórdia para nós perseverarmos. Temos os pedidos, né? Alguns colocados aqui, outros colocados aí na internet. São várias necessidades, mas nós chegamos diante daquele que pode todas as coisas e que, como diz a palavra de Deus, ele é fiel e poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. E a nossa esperança se renova nisso, na fidelidade de Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. O Senhor tem declarado na tua palavra que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ó Pai, essa certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é o nosso sumo sacerdote. Amém. O Senhor é aquele que se compadece de nós, porque como diz o salmista, nós declaramos, eu declaro aqui nessa noite, quem somos nós, quem sou eu, para que o Senhor se lembre de mim. Mas a tua palavra diz que o Senhor se compadece, o Senhor conhece, o Senhor sabe o deitar e o levantar de cada um aqui, ó Deus. Aleluia. E também o meu, ó Pai. Senhor, nós apresentamos diante do Senhor a nossa vida, o nosso clamor, ó Pai, as nossas súplicas, ó Pai, nessa noite em especial, quando estamos aqui com irmãos e irmãs, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, clamando e orando em vigília, Senhor, em consagração ao Senhor. Nós apresentamos diante do Senhor cada pedido, cada necessidade, meu Pai. As causas impossíveis, Deus, as portas que, ó Pai, clamamos que sejam abertas, aquelas que sejam fechadas. Pai, nós clamamos por salvação de vidas, aleluia. Nós clamamos por cura de enfermidades. Ó Pai Santo, nós clamamos pelo avivamento, Senhor, o avivamento que esperamos, que aguardamos em Ti. Nós clamamos, ó Deus, e apresentamos confiantemente junto ao Teu trono da graça, porque cremos que o Senhor é capaz de se compadecer de nós. Nesses dias tão difíceis, ó Pai, que cada um aqui tem vivido, Pai, nós suplicamos a Ti, Pai, que a Tua mão poderosa, que o Teu braço forte, Deus, esteja nos sustentando, ó Pai, que possamos verdadeiramente estar firmes, Pai, aleluia. Constantes, abundantes na Tua obra, inabaláveis, ó Deus, na fé e na convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. A Tua palavra diz que ainda que andemos no vale da sombra e da morte, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso pastor supremo que supre as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Verdade. Então, por isso, nessa noite, Pai, apresentamos diante do Senhor o pedido, o clamor de cada um, ó Pai, que foi colocado aqui, seja aqui presencialmente, seja através
da rede social, ó Pai, nós apresentamos diante do Senhor. Que o Senhor esteja, ó Pai, atendendo segundo a tua soberana vontade, Pai, segundo os teus planos perfeitos na vida e na família de cada um. Obrigada, Senhor, por esse tempo especial, por essas vidas que o Senhor separou para estar aqui e para estar nos acompanhando também através da internet. Que o Senhor continue a guardar e a sustentar cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. A irmã Lília vem orar? Mas a irmã Lília, eu vou dar um microfone, viu, irmã Lília? Porque... Cadê? Não, mas você fala baixinho aí, não sei se o povo lá está ouvindo, não. Assim? Você não vai falar, já está limpinho aí. A paz, irmãos, vamos continuar orando, agradecendo a Deus por estarmos diante dEle e para que Ele nos dê uma noite calma, tranquila, que continue cuidando de nós sempre. Pai querido eterno, estamos novamente na Tua presença, Pai. Agradecer, Senhor, por todo o cuidado que Tu tem para cada um de nós, Senhor. Por estar sondando as nossas vidas, cuidando, nos rodeando com o seu amor e a Tua proteção. É verdade, Jesus. Senhor, te peço, Senhor, que esteja atento a cada pedido. Cuide de cada um, Senhor. Aqueles que estão ansiosos, esteja cuidando, suprindo as necessidades. Aqueles que estão com depressão, Senhor, esteja libertando dessa depressão, Senhor. Que eles sintam o Teu amor, o Teu cuidado, Senhor. Senhor, esteja cuidando de cada um que está desanimado, Senhor. Sim. Que eles sejam reerguidos, Pai. Que eles sintam o Seu amor, o Seu cuidado, Senhor. Que eles vejam que tudo está atento a cada detalhe da vida deles, Pai querido. Esteja presente com cada um de nós, Senhor, e que nós tenhamos cada dia mais e mais fortalecidos em Ti, renovados na Tua presença, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã. Graças a Deus. Tudo bem. Nós vamos olhar para a palavra de Deus mais uma vez. Vigília é assim, a gente olha para a palavra, lê, muda aqui, porque senão o cansaço bate, né, Jonas? Daqui a pouco a gente começa a dormir. Literalmente, daqui a pouco vai estar dormindo com Deus aqui. Né? Vamos olhar para a palavra de Deus, antes de nós encerrarmos a nossa vigília de oração, para Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9. Na minha Bíblia tem assim, a oração de Daniel pelo povo. Daniel, capítulo de número 9, tem o tema em negrito na minha Bíblia, a oração de Daniel pelo o povo. E nós vamos dar uma pequena olhada nesse trecho que a gente vê a oração de Daniel e aprender com ela. Diz assim, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Agora vem, hein? Presta atenção. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança
e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e aos nossos pais, como também ao povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a corar de vergonha, como hoje se vê os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Vamos orar. Pai, que nesse instante a tua palavra possa falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Olha, quando a gente olha para esse texto, nós descobrimos que Daniel vai para os livros dos profetas, justamente quando o rei Dario assume, filho de Assuero, e descobre que então, ou ele entende através das escrituras, que havia de durar 70 anos as assolações de Jerusalém, e então ele toma uma postura de oração. Quando ele vai para a palavra de Deus, ele descobre que a situação era feia, era terrível, porque o povo havia sido liberto do Egito, tinha andado para o caminho da terra prometida, mas vez ou outras dava as costas para Deus, foram introduzidos na tão sonhada terra que manava leite e mel, e todas as vezes que eles eram abençoados, eles esqueciam do Senhor. O profeta falava, eles se arrependiam, eles voltavam. Chegou o momento que isso parou de acontecer, e eles foram levados cativos, escravos para a Babilônia. Daniel, ainda muito jovem, foi levado para a Babilônia cativo. E aí ele entende que há um tempo de assolação. E eu quero parar um pouco aqui, talvez você lendo as escrituras e tem visto a rebeldia, a rebelião do povo. Embora uma pandemia, parece que ainda o povo não acordou, não entendeu a respeito das coisas de Deus. Muito bem, quando a gente fala povo, fica muito genérico. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui. Ou pessoas da nossa casa, da nossa família, que não entendeu ainda que as assolações estão chegando, que a coisa está feia. E quando ele descobre que a coisa está feia, Marquinhos, qual a atitude dele? Ele resolve, então, voltei o rosto ao quê? Ao Senhor.
E o que nós estamos fazendo aqui? Voltando o nosso rosto ao Senhor. Você sabe, lendo as Escrituras, a palavra de Deus, que os dias são maus e que a coisa vai de mal a pior, e o que nós temos que fazer é voltar o nosso rosto ao Senhor. É a primeira coisa que Daniel faz aqui, é voltar completamente o seu rosto ao Senhor. Ou seja, houve uma urgência na oração. Uma urgência na oração. Ele entende, pega os livros e urgentemente ele começa a orar. Enquanto nós, como povo de Deus, não entendemos essa urgência da oração, voltei o meu rosto. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus. Primeiro, veja que há uma urgência. Segundo, veja só o que ele diz no próprio verso de número 3. Voltei o meu rosto para fazer o quê? Para buscar com oração, súplica e com jejum. Com oração e súplica. Ele volta o seu olho, veja que parece que há uma certa austeridade de Daniel aqui, no sentido de procurar a Deus. Ele se volta com oração, com súplica, com jejum diante do Senhor. Ele não queria impressionar ninguém, ele não queria fazer média com ninguém, ele não queria dizer que ele era mais santo que ninguém. O que ele queria era buscar o Senhor, porque a coisa estava feia. É isso. Buscar o Senhor, porque a coisa está feia, a coisa está preta, né? Então, buscar ao Senhor. É essa situação que ele está aqui. Ele não estava querendo aparecer para ninguém, nem ser mais espiritual do que ninguém, mas ele entende que era um momento de busca. Terceira lição especial é que também era um momento de humildade, de humilhação, porque ele busca com jejum, e o que mais que diz aí? Pano de saco. Veja que essa é a situação. Ele então tem um espírito de humildade, porque ele está com pano de saco e cinza sobre a cabeça. Era a maneira de demonstrar a sua humildade. Seu Jonas, o senhor que andou para muitos caminhos, o senhor já jogou cinza na sua cabeça? Eu jogar cinza na minha cabeça? É impossível, né? Não, né? Há alguém aqui que já jogou cinza na cabeça? E aí de casa, alguém que já jogou cinza na cabeça? Imagine você, irmã, as irmãs que estão aqui jogando cinza na cabeça. Meu cabelinho lindo, Mas era um símbolo de humildade. Eu fico pensando aqui com uma roupa diferente. Agora na TV aparecem uns pastores com a roupa de pano de saco, mas põe em cima do terno, né? Parece o Fred Flintstone. Mas eu vou dizer aqui que alguns de nós aqui, o meu pai foi um. Talvez a mamãezinha da Dalcia aqui, o pai dela, usaram ou usava roupa de pano de saco. Você usou, né, Jonas? Pano de saco, que era o pano que era mais barato. Era o mais barato, porque era o saco de batata ou o saco de alguma coisa, saco de açúcar, saco de açúcar. Então era o pano mais barato. E eu me lembro ainda na escola aonde eu estudei, olha que eu não sou muito antigo, viu, Jonas? Mas na escola onde eu estudei, tinha um menino que morava em um lugar muito humilde, e ele tinha o seu short de pano de saco. Era assim, era roupa de pano de saco. E quando a gente sabe que era roupa de pano de saco, não é porque era branco ou listrado, era porque tinha os números, não é isso, Joana? De vez em alguém alvejava aquilo, mas às vezes
não, outros eram... E aqui Daniel, que geralmente na história era alguém influente com os reis. Ele sempre foi colocado ou foi subindo, ele teve uma carreira, se fosse nos dias de hoje, ele teve uma carreira ministerial, não ministerial de ministério, mas nos ministérios do palácio. Ele estava sempre com os sátrapas. Então, troca a sua roupa, põe pano de saco e ainda joga cinza sobre a sua cabeça, demonstrando a sua humildade. Que, em nome de Jesus, possamos ter essa humildade no coração, para buscar ao Senhor, ao ver que a coisa está feia, que a coisa está preta. Gente, precisamos ter humildade. Não adianta mudar presidente, não adianta mudar ministério, não adianta mudar isso, não adianta mudar aquilo. O que o povo precisa é buscar a face do Senhor. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração. Sararei a sua terra. Então, aqui, quando Daniel descobriu que a coisa está feia, ele voltou a sua vida ao Senhor, buscou em oração, ele se humilhou diante do Senhor, mas não para aí. A partir do verso 4, ele começa a dizer e fazer algo. Veja aí, muito interessante, que ele começa a se identificar com o pecado de Israel. E ele começa a dizer: olha, Senhor, quebraram a tua aliança, orei ao meu Deus, confessei e disse, estou com a letra da Bíblia menor aqui, não estou enxergando. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos, verso 5, temos pecado e cometido iniquidade. Veja que ele disse temos, mas Daniel não havia pecado. Ele disse temos pecado, temos cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes. Ele se identifica com a situação do povo. E você que está em casa, você que está aqui, talvez seja a hora de se identificar como Jó, que se identificava com os seus filhos e fazia sacrifício por eles, dizendo: olha, se eles por acaso fizeram alguma coisa, então que o Senhor tenha misericórdia, que possamos nos identificar em nome de Jesus e suplicar a graça de Deus nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. E veja que então depois passa a ter aqui o conteúdo da oração, sempre pedindo ao Senhor, suplicando ao Senhor. Verso 6 diz: não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, os nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo. Se tem uma coisa que parece que o povo não está dando muita atenção, é a palavra dos profetas de Deus nesse dia. Temos ouvido e visto na internet pastores suplicando: olha, é hora de voltar para a casa do Senhor, é hora de buscar ao Senhor. Mas parece que não está dando ouvido, não. Está o ouvido tapado, está com o ouvido fechado. Rebelde. Que o Senhor tenha misericórdia. Talvez é assim que está aí a sua prole, grupo de pessoas da sua família. Que o Senhor tenha graça e misericórdia. Só para fechar, porque não pode demorar na vigília, senão o povo começa a cochilar, não é isso? Fala muito, começa, dormindo, aí passa a ser dormindo com Deus, literalmente. Então, só para fechar aqui, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos
rebelado contra ele e não obedecemos. Veja que ele se identifica com a situação e abre o coração para com aquilo que está acontecendo. E que o Senhor tenha misericórdia. Eu não quero delongar, mas aqui nós encontramos que ele vai falando que qual era o pecado: a iniquidade, a maldade, verso de número 5, o desprezo da palavra de Deus, verso de número 10 e 11, a rebelião contra Deus, verso de número 9, e que leva à condenação, verso de número 8. Tudo isso era a situação do pecado. E que o Senhor tenha misericórdia, e que nós, nessa hora, nesse findar aqui da nossa vigília, possamos voltar o nosso rosto a Deus, em nome de Jesus, nos humilharmos e suplicarmos a graça, a misericórdia em favor daqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós chegamos ao final desta vigília e aprendemos, ó Deus, aqui com a oração de Daniel. Senhor, queremos voltar o nosso rosto ao Senhor, ó Deus, e buscar ao Senhor em humildade, sabendo, ó Deus, que há uma rebelião, há, ó Deus, uma apostasia, há, ó Deus, iniquidade, há, ó Deus, pecados, há, ó Deus, servos e servas do Senhor que não obedeceram ou não têm obedecido a tua voz. E nós pedimos a tua graça, nós pedimos o teu favor, nós pedimos a tua misericórdia. Venha, Senhor, sobre a minha família, em nome do Senhor, sobre, ó Deus, as famílias da igreja, sobre, ó Deus, o povo brasileiro. Tem misericórdia e entra com providência em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Chegamos ao final da nossa vigília nessa hora. Sei que alguns têm que trabalhar logo cedo amanhã. Teremos aqui um encontro com jovens logo cedo. Então que você tenha uma boa noite, durma em paz. Fique na paz do Senhor. Os irmãos, eu quero agradecer. Daqui 15 dias, a próxima vigília, dá para alguém entrar no celular e ver para mim aí? É antes da ceia. Nós estamos no meio do mês, né? É dia 31? Vai ser dia 29, acho que é antes daquele culto de missões. Mas o culto de missões é domingo, então. Aí não é. É dia 31, então, mas é na sexta-feira. Que antecede a ceia. Antecede a ceia. Então não é dia 30. Dia 4. 31. Dia 31 antecede a ceia. É o último domingo do mês de outubro, é dia 31. Então, a ceia vai ser dia 6, né? Dia 6. Então a nossa vigília será dia 4. 5. Sexta-feira? A ceia, o primeiro domingo é dia 7. Dia 7, de novembro. exatamente. Então vai ser dia 5. Sim, próximo dia 5. Esse você não esquece que é dia do pagamento, dia 5. Não é isso? Dia 5 temos vigília, então, de oração, você não vai esquecer, né, João? O João deu até um sorriso ali, porque é o dia de pagamento, você não vai esquecer. Você tem motivos, ainda mais que é novembro, né? Novembro é dia de pagamento e é dia de 13º, começa a primeira parcela do 13º, não é isso? Então tem motivo de você vir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, os irmãos também, fique na paz e em nome do Senhor.